Mateus capítulo 5, vamos começar aqui, onde ele diz que se a nossa justiça, deixa eu ver se é a justiça mesmo, não for superior. Mateus 5, 20, exatamente. Mateus capítulo 5, versículo 20. No contexto em que Jesus está falando que ele veio fazer o quê? Cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Isso é o contexto aí, a partir do versículo 17. E ele conclui essa palavra quando ele diz que ele veio cumprir a lei. Entenda que quem cumpre a lei é Cristo. Nós cristãos depositamos a nossa fé em Cristo. E a nossa lei é Cristo. É a lei de Cristo, a lei do Espírito da vida, a lei do reino, a lei perfeita que traz a liberdade. Essa é a nossa lei, da qual a lei de Moisés era só uma sombra, da qual a lei de Moisés era só uma figura. E a conclusão de Jesus, quando ele está falando que ele veio cumprir a lei, está no versículo 20: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí, quando eu estou falando isso, para dizer o seguinte: a nossa vida financeira e as nossas contribuições no reino e os nossos atos de generosidade e misericórdia para aqueles que passam necessidade deve ser superior aos fariseus e mestres da lei, porque eles faziam querendo crédito diante de Deus e cumprindo rituais religiosos por motivações erradas. Então eu comecei essa série falando das motivações erradas pelas quais alguém pode contribuir com dízimos e ofertas, e também mencionei em maior número razões, motivações corretas para que alguém entregue os seus dízimos e ofertas. Então, nós temos que ter as motivações corretas no reino de Deus, para que o objetivo final é que nós desfrutemos a vida abundante que Jesus disse que veio trazer. Muitos cristãos não estão desfrutando, vivendo a vida abundante de Cristo, porque não compreenderam ainda estas coisas, inclusive no que diz respeito à sua vida financeira. Certo? Eu lembro quando eu estava, não me tenho certeza se eu estava em Colmeia, Tocantins, acho que sim, e uma irmã missionária há muitos anos, já é falecida, me ligou lá na igreja dela no interior do Tocantins para me perguntar. Ela disse: pastor, eu e a fulana, irmã dela, estamos guardando os nossos dízimos, nós não estamos entregando na igreja. No dia que chegar um pastor que a gente concorde com ele, a gente vai começar a entregar. Eu disse: meu Deus, tenha misericórdia. Se uma missionária que passou a vida toda como missionária tem uma mentalidade chifrinho dessa daqui, aí fica meio difícil, fica sem esperança para o reino. Cristão imaturo, carnal, de todo tipo, com esse tipo de atitude, você acha que está contribuindo comigo? É sério isso? Será que há algum cristão, espero que na nossa igreja não haja um cristão com a mentalidade tão mesquinha como essa? Eu acho que eu estou aqui há 6 anos e alguns irmãos não me conhecem. Eu vou aproveitar essa deixa aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Se eu entender que o meu ministério deve continuar aqui, eu fico aqui com salário ou sem salário. Isso não é o menor problema para mim. Se eu precisar trabalhar fora para me sustentar, eu vou trabalhar e vou continuar no ministério do mesmo jeito. E no dia que eu disser assim, uma coisa que, graças a Deus, uma igreja nunca fez isso, a não ser uma que fez indiretamente. Mas se um dia eu disser: irmãos, eu estou renunciando ao ministério, estou entregando o ministério, não venha me falar
fazer proposta de aumento de salário não. E se algum dia uma igreja oferecer aumento de salário para um pastor e ele sacrifica porque a igreja aumentou o salário, manda esse cabra para qualquer lugar, porque ele está pelo motivo errado. Está pelo motivo errado. Então entendam essas coisas. A gente precisa expandir o nosso entendimento sobre o reino de Deus. Não seja um crentinho mais ou menos. Expanda esse seu entendimento. Leve a sério a fé cristã, o reino de Deus. Se aprofunde, se comprometa com Deus. Um dos últimos versículos da Bíblia, diz assim: quem quiser se santificar, se santifique. Quem quiser buscar Deus, busque. E quem quiser mergulhar na lama, mergulhe. O que ele quer dizer com isso? Não fique mais ou menos, não se defina o que você quer ser. Apocalipse 22:11, o texto que eu acabo de citar. Desculpa, fiquei meio empolgado aqui nesse começo. Mas essas coisas vão ajudando a gente às vezes a gente precisa tomar esses choques, né, para acordar. Vamos para e aí, voltando lá para Mateus 5:20, quando Jesus diz assim, que a nossa justiça, nós do reino, que não estamos sob a lei de Moisés, nossa conduta deve ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Ele está colocando o reino de Deus num nível muito mais elevado. E aí o apóstolo Paulo diz que quando a pessoa quer voltar para as regras da lei, ela está decaindo da graça, ela está regredindo. O apóstolo Paulo chama de rudimentos fracos e inúteis. E ainda tem gente querendo guardar sábado, querendo fazer de dízimo lei. Aí o que tem de igreja pegando bandeira de Israel, esse símbolo aqui do candelabro de ouro, arca da aliança, igreja fazendo cerimônia, colocando uma arca de aliança de Araque lá para o pessoal ir tocar na arca e ser abençoado. Isso é uma vergonha, isso é uma humilhação para o evangelho, isso é uma falta de entendimento da palavra, isso é cegueira espiritual. E o que tem igreja fazendo isso, comprando réplica da arca e põe 4 patetas lá para pegar nas alças e entrar rebolando aqui no meio e o povo ovacionando. Isso é uma vergonha, uma coisa dessa. Isso é ignorância, é cegueira espiritual, é desprezar o que nós temos. É como você ser dono de uma mansão e morar numa barraca. Quem quer se submeter à lei de Moisés e despreza o reino de Cristo é a pessoa que está deixando de morar numa mansão para morar numa barraca de palha, de pau a pique. É isso que Jesus disse, que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus e mestres da lei. Está embutido essa ideia. Nós estamos num outro nível, irmão, ou deveríamos estar. O apóstolo Paulo escreveu ao Gálatas e diz: meus filhinhos, parece que eu vou ter que sentir a dor de parto de novo, tudinho com vocês. Tanto tempo de fé e não amadureceram, nas palavras de Paulo, parece que nem nasceram ainda. É sério. Por quê? Porque eles queriam guardar a coisa da lei, queriam se circuncidar, queriam ficar decidindo se podia comer carne de porco ou não. Tem crente cheio de carabiolo na cabeça para saber se pode comer galinha a molho pardo, por causa de comer com sangue. Você come, pastor? Galinha a molho? Não? É por causa da lei? Não. Ah, sim, se fosse aí eu ia ficar muito triste com o senhor. Eu não como, porque eu não como carne, nem gosto, e nunca, nem quando eu comia carne, eu não comia galinha a molho pardo, chouriço que faz com sangue de porco, eu nunca comia essas coisas, porque não gostava mesmo. Mas por causa de lei, mas que tem crente com essas coisas por causa de lei de Moisés? Tem. A pessoa que está preocupada com a lei de Moisés não entendeu a lei do reino, não entendeu a lei de Cristo, ainda está lá na meninice. Lamento. Eu tenho batido muito na tecla de que se tem que ler o Velho Testamento à luz de Cristo, interpretar o Velho Testamento à luz de Cristo. Todas as figuras
do Velho Testamento apontavam para Cristo. Paulo diz isso. Lá no Apocalipse, João tem uma visão de um livro selado com 7 selos. Ninguém pode abrir esse livro. Fica uma tristeza do próprio João e uma situação meio assim, espécie de constrangedora, que não acha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que seja capaz de abrir o livro. Aí de repente o anjo diz: não fique triste. O cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro. Que livro? Esse livro aqui, a profecia. Quem é o que abre esse livro? Cristo. A igreja tem que ler a Bíblia. O cidadão do reino, eu e você, do reino de Cristo, tem que ler a Bíblia, inclusive a lei de Moisés, sob a ótica de Cristo, porque senão vai ficar com essa confusão de achar que ainda precisa guardar a lei de Moisés, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar esse dia ou aquele dia. Isso aqui ainda faz cristão achar que só é culto de verdade se for aqui dentro desse templo, que isso aqui dá um caráter sagrado ao evento. Quando eu lhe digo que se você sentar bem no meio daquela praça, ou até na marquise de um boteco desse que tem aqui na frente, e fizer um culto, ali é o templo de Deus. Ali Deus está presente, não é o prédio. Então quando nós ficamos agarrados a essas coisas, eu voltei para casa domingo passado, assim, achei engraçado a mim mesmo, porque isso que eu estou dizendo hoje, em boa parte do que eu disse domingo passado, é para dizer no final dessa mensagem, mas eu estou me empolgando e já estou dizendo logo. Mas eu acho que é bom. Eu espero que um dia cada um dos meus irmãos, se alguém não tinha entendido isso, entenda isso, essas coisas. Eu espero abrir os olhos de vocês dessas coisas, para não cair nessas armadilhas que tem demais. Gente preso a coisas da lei de Moisés lá, todo enrolado a vida, porque não amadureceu, não entendeu. Por isso que eu falo com tanta empolgação, porque o negócio mexe comigo mesmo. Mas vamos lá, vamos passar dessa fase para poder chegar na última dessa série aqui, que é o dízimo a questão dos dízimos lá no Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho mais dos dízimos na lei de Moisés, e nós vamos ler aqui alguns textos. Vamos lá? Números 18, 21 a 24, abra a sua Bíblia. Dou aos levitas, Deus está dizendo por meio de Moisés, dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Quem está acompanhando a leitura bíblica 5:30 da manhã comigo lá no canal do YouTube, chegou agora a família de Jacó, né? Viu como é que a família se formou. Jacó morou 20 anos com o sogro, trabalhou 7 anos pela primeira esposa que ele amava, que era Raquel. Até ali o nome dele era Jacó, ou seja, enrolando. E aí agora ele achou mais enrolando do que ele. E eu falei lá no estudo sobre o efeito espelho. Não tem nada mais chocante para o ser humano
quando você tem confrontado um espelho humano na sua frente, que aí entra em conflito, e aí você se choca consigo mesmo e às vezes desconta a raiva no outro ainda. E aí que Deus faz isso. Deus coloca os espelhos diante de nós que são justamente para mostrar os nossos próprios defeitos. E aí Deus colocou o Labão, o Jacó diante do Labão, que era o espelho dele, para ficar se olhando 20 anos. E aí Jacó trabalhou 7 anos por Leia, aliás, por Raquel. Na hora H, na noite de núpcias, no escuro lá da noite de núpcias e na pouca iluminação, o Labão deu a Leia, ou a Lia, para o Jacó. Jacó deitou com ela, no outro dia acordou que viu não era a mulher que ele queria. Ficou muito frustrado, fui lá reclamar com o sogro, e o sogro era muito esperto. Porque aqui a gente não tem essa tradição de dar a mais nova primeiro, tem que casar primeiro a mais velha. Por que você não me falou há 7 anos antes, seu enrolão, seu Jacó? E aí, tudo bem. Ele disse, mas vamos fazer um negócio. O Labão era igual Jacó, enrolão e ganancioso. Você trabalha mais 7 anos, e aí, já que você me pagou adiantado pela Lia, agora eu vou lhe fazer o seu pagamento adiantado. Termina a semana de núpcias com a Lia, e aí eu lhe dou Raquel, e aí depois você vai trabalhar 7 anos para mim. Trabalhou 7 anos, e aí depois de 7 anos, já com 14 anos de trabalho, ele quis agora tomar conta da sua vida. O sogro disse, não, trabalhe para mim, e acertou um salário com ele lá. E aí ele trabalhou mais 6 anos, isso se tornou muito rico, e nesse período de 20 anos nasceram 12 filhos, contando com a filha Diná. Ele teve 12 filhos homens, mas um nasceu depois, que foi o Benjamim. Mas lá nasceram os 11 primeiros filhos. 6 filhos foram da mulher, da primeira esposa, da Lia, que era a que ele menos gostava. Aí 2 filhos da Raquel, 2 filhos da Bila, serva de uma delas que eu não me lembro quem era, e 2 filhos da outra serva, concubinas, deu 12 filhos lá. Os 4 primeiros filhos de Jacó, é importante, se você não souber o nome dos 12, lembra do nome dos primeiros 4, e do penúltimo lá, que é o José. Aliás, eu diria os 2 últimos, José e Benjamim, têm um significado extra, mas os 4 primeiros têm um significado especial: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Certo? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Rúben era o primogênito e automaticamente ele deveria ser o sucessor do pai. Mas não foi. Nós lemos recentemente. Por que ele não foi? Porque deitou com a concubina do próprio pai. E Deus inverteu os papéis. Não ficou até naquele momento definido quem seria o sucessor, mas o sucessor foi José, né? Então, Rúben, depois Simeão. Por que Simeão não foi o sucessor? Jacó também disse por que ele não ia ser o sucessor. Porque quando a Diná foi estuprada, o Simeão e o Levi pegaram as espadas e saíram matando o povo que estuprou, da família que estuprou a Diná. Aí Jacó disse, já que vocês usaram de tanta violência, você não serve para ser meu sucessor. O 4º era o Judá, que como monarquia foi o sucessor, vamos dizer assim. Apesar de que a monarquia foi prometida a Davi, é outra história. Estou só apontando aqui, para você lembrar dos 4 primeiros filhos de Jacó. O terceiro, Levi, foi escolhido quando Deus chamou Moisés. Até então ninguém fala muito em Levi, mas aí quando chega em Moisés, Deus chama Moisés, que é da tribo de Levi, é descendente de Levi, para ser o libertador do povo lá da escravidão do Egito.
E aí, posteriormente, a tribo de Levi se torna a liderança espiritual, a liderança religiosa do povo de Israel. É tanto que quando eu falei que Simeão e Levi pegaram as espadas e matar o povo lá da família de Amor e Siquém, né, o povo lá da terra onde eles estavam, eu mencionei o zelo moral deles, se refletiu no Levi, já refletiu no Levi, que foi o sucessor, aliás, foi o líder espiritual instituído por Deus para o povo de Israel. Eles se tornaram um povo sacerdotal, e do meio da descendência de Levi, Deus escolheu a família de Arão para ser a família do sumo sacerdote. Da família de Arão se levantava o sumo sacerdote. E aí nós acabamos de ler o que aqui? Aí depois, aí, digamos assim, já que Levi foi separado para ser a liderança espiritual do povo de Deus, Deus então precisava colocar uma outra tribo para completar as 12 tribos, porque o propósito eram 12 tribos. O que ele fez? Alguém sabe como é que aconteceu? Qual foi a providência de Deus? Quando José levou os 2 filhos, Efraim e Manassés, para Jacó abençoar, lembra o que Jacó disse? Jacó disse assim: esses 2 filhos aqui agora são meus. Jacó os adotou como filhos. Se você tiver filho daqui para frente, eles vão ser seus, viu, José? Mas esses 2 aqui são meus. E aí, o Efraim e o Manassés, filho de José, ocuparam a descendência de José e de Levi na contagem dos 12 patriarcas. Então você pode contar os 12 patriarcas mencionando Levi e José, anterior a Moisés, ou pode contar no lugar de Levi e José, colocar Efraim e Manassés após Moisés. Não sei se isso fica claro no entendimento dos irmãos, mas onde é que eu quero chegar? É que o povo de Levi, a tribo de Levi foi escolhida como a liderança espiritual do povo. E como regra, eles iam receber cidades para morar, mas não receberiam um território específico. Eles iam receber cidades espalhadas entre as outras tribos, porque os levitas eram os responsáveis por orientar e cuidar da vida espiritual de cada povo lá onde eles estavam. Eles eram os juízes, eles eram os conselheiros, eles eram os conselheiros espirituais do povo. Então eles não iriam receber herança material como uma terra para morar, cidades, terra para cultivar, para criar rebanhos, como as demais tribos. Mas eles precisavam de sustento. E aí o que Deus determinou? Acabamos de ler, vamos ler? De novo, 21. Dou aos levitas, Deus está dizendo, todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. O sustento material dos levitas era os dízimos. E lembra que não era pouca gente não. Houve uma contagem lá em Números que deu mais de 23 mil. Era muita gente para ser sustentada. A família de Arão era a família do sumo sacerdote, mas os levitas eram os auxiliares da tenda lá no deserto e posteriormente do templo lá em Israel. Era muita gente. E aí ele diz, Deus está dizendo, eu dou os dízimos para o sustento dos levitas, para o sustento da liderança espiritual. Pega essa visão aí. Verso 22. De agora em diante os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. A tenda do encontro dentro do acampamento, ficar bem no meio do acampamento, era símbolo da presença de Deus. E uma ênfase da presença de Deus era a sua santidade. O refrão de Levi
Levítico, do livro de Levíticos é: sejam santos, porque eu sou santo. Então, ali há um contraste entre o pecado do povo e a santidade de Deus. E Deus habitando no meio do povo. E Deus diz: vocês não vão se aproximar demais, senão eu mato vocês com a minha santidade. Não se aproximem muito, então eu quebro vocês com a minha santidade. Ainda não havia o conceito de nascer de novo, ficou na cabeça dele só morrer mesmo. Então Deus diz o quê? Eu escolhi os levitas e eles vão cuidar do culto, eles vão cuidar da adoração, eles vão cuidar da parte espiritual. Eles vão ser os intermediários entre eu e vocês, para eu não matar vocês. Isso não vale para a igreja, e vale no sentido espiritual. O nosso intermediário é Cristo, não vale para pastor. Pastor não está na mesma posição de sacerdote do Velho Testamento, não. Ele tem algumas coisas que podem se assemelhar, é liderança espiritual, essas coisas, mas não é a mesma função de jeito nenhum, certo? Porque agora cada um de nós podemos nos aproximar de Deus livremente, nós temos livre acesso a Deus. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes do reino. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio do reino, no reino de Cristo, superior. Olha outra coisa superior à lei de Moisés. Na lei de Moisés, quem era sacerdote da lei? A tribo de Levi só. 11 tribos não podia se aproximar do templo. Agora do reino, todos nós somos sacerdotes. Eu não sou menos e nem mais sacerdote do que vocês, não. Eu e você. Eu não sou, ninguém aqui é menos ou mais sacerdote do que eu. Eu não sei se você está exercendo o seu sacerdócio, mas você, dentro da sua casa, no seu trabalho, dos seus amigos, em qualquer lugar, você é o intermediário entre Deus e as pessoas. Você está lá para orar pelas pessoas, você está lá para abençoar as pessoas, você está lá para compartilhar o evangelho com as pessoas. Não sei se você está fazendo seu trabalho de sacerdote. Ainda tem crente olhando para o pastor e achando que o pastor tem que fazer tudo isso sozinho. Está muito enganado. Você está lá onde você está para fazer o seu papel de sacerdote. Olha como eu acho bom dizer isso, para ver se mais pessoas abrem os olhos de entendimento, para compreender o tanto que nós estamos no nível muito superior, o tanto para você não sentir nenhum desejo de voltar lá para os rendimentos fracos e inúteis da lei de Moisés. Continuando, versículo 23. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Olha o tamanho do fardo sobre os ombros da família sacerdotal. Eles assumiam a culpa do povo perante Deus. Quem é que assume as nossas culpas hoje diante de Deus? É o pastor? Você assume, pastor Moisés, a culpa desse povo aqui diante de Deus? Deus me livre! E graças a Deus nós nem precisamos. Cristo fez isso na cruz. Entende? Entende a grandeza do negócio? Cristo já fez. Ele já assumiu a culpa. Não precisa nenhum de nós assumir a culpa. Agora cada um carrega a sua própria culpa e coloca sobre os ombros de Cristo. Ele aguenta o negócio. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Essa é uma frase que inculca muita gente. Eu estou lendo o final do verso 23. Ah, mas o sábado não era um decreto perpétuo. Aqui o sacerdócio não é um decreto perpétuo. Aqui os dízimos não está sendo colocado como um decreto perpétuo. O reino de Davi não era para ser um reino perpétuo. O templo de Jerusalém não era para ser um templo perpétuo. Cadê o templo? Cadê o rei que reina da dinastia de Davi? Cadê? Alguém pode dizer? Diga. Existe Cristo. Cristo é o templo, Cristo é o rei, Cristo é o sacerdote, Cristo é a lei, Cristo é tudo. Cristo é tudo.
de Mateus capítulo 12, onde Jesus está aqui, quem é o Senhor do sábado, quem é maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Jonas, está aqui, eu sou maior do que o templo. É Cristo, nós só precisamos de Cristo. Isso aqui tudo, quando ele diz assim, é perpétuo em Cristo. Quem perpetuou todas as promessas do Velho Testamento foi Cristo. Aí o adventista, desculpe eu falar tão escancaradamente, mas eu tenho que dizer, chega para você e diz que, mas o sábado era um mandamento perpétuo. Cristo o cumpriu. Como todas as coisas perpétuas do Velho Testamento se perpetuam em Cristo. Pronto. Continuando, final do verso 23, eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Lembra do que eu acabei de falar? Eles não teriam terras para cultivar e teriam lá certos arredores de cidade para cuidar de um rebanhinho básico lá, mas não seriam devotados à agricultura, à pecuária, ao comércio, essas coisas, a pescaria não. O trabalho deles, a prioridade deles era espiritual, a orientação espiritual do povo, certo? Versículo 24, em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Os dízimos dos dízimos, aliás, ainda não, peraí, eu já ia antecipar um negócio aqui. Então entenda, os levitas não teriam herança terrena exatamente, apenas o básico para a sua manutenção e cidades para morar, casas para morar, entre as várias tribos de Israel. Eles seriam os juízes, os conselheiros, os guias espirituais do povo, e eles seriam sustentados pelos dízimos. Então, em primeiro lugar, os dízimos eram para o sustento dos levitas. Vamos mais. Aí, agora verso 26 a 32, para a gente terminar. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor a quem? Havia, preste atenção nisso aqui, era só isso que eu queria chegar aqui, depois você lê até o verso 32, porque é só isso que eu queria destacar para finalizar. Os levitas espalhados em todas as cidades recebiam os dízimos dos israelitas, certo? E aí os levitas tinham que ser dizimistas. Eles tiravam 10% dos dízimos que eles recebiam, e esses 10% era o quê? O dízimo deles era o quê? Para a família sacerdotal, que era a família de Arão, que era levita também, mas era a família escolhida para ser o sumo sacerdote. Então essa família recebia 10% do sustento. Eu lembro de uma igreja que eu fui pastorear e eles me fizeram como proposta de salário: pastor, nós vamos lhe dar 60% das entradas da igreja. Eu digo, não, muito obrigado, não quero esse salário desse jeito não, vamos estabelecer um valor fixo que a igreja tenha condição de me dar, mas porcentagem não. Como é que eu vou pregar sobre contribuições, dízimos e ofertas na igreja? Aí alguém vai de lá, não tem jeito, alguém vai pensar assim: o pastor está querendo ver se aumenta a renda dele, vou fazer isso não, estou fora. E se eu esperava que a igreja crescesse muito como realmente cresceu, inclusive financeiramente, e daqui a pouco alguém ia estar fazendo críticas por causa disso, ia pegar no meu pé. Eu não queria dar lugar para ninguém pegar no meu pé. E a igreja estabeleceu um salário que podia me pagar e ficou fixo aquele valor. Mas aqui era a porcentagem. Os levitas recebiam os dízimos das 11 tribos. A tribo de Levi recebia o dízimo, e aí os levitas tiravam 10%
dízimo dos dízimos e entregava para a família do sumo sacerdote, para a família de Arão, que era a família do sumo sacerdote. Certo? Então, o que eu quis dizer nessa manhã sobre a lei de Moisés é que o primeiro objetivo dos dízimos é o quê? Sustentar a liderança espiritual do povo de Israel. E aí havia esses dois níveis. Através dos dízimos do povo, os levitas eram sustentados, e através dos dízimos dos levitas, a família do sumo sacerdote era sustentada, para o sustento da causa espiritual do povo. Deus providenciou tudo para o povo, tudo material e espiritual também. Deus providencia tudo para nós, material e espiritual também. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez.